Aloha! Sejam bem-vindos a esse novo vídeo. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje eu trouxe um tema que eu considero um dos mais importantes para o nosso processo evolutivo. Porque o tema desse vídeo, ele traz um grande desafio que nós enfrentamos e que paralisa a nossa evolução. Vocês imaginam que tema é esse? Que pode ser um grande paralisador do nosso processo evolutivo? É o comportamento autossabotador ou a autossabotagem. Então, pessoal, quando nós entramos nesse estado de autossabotagem, nós criamos barreiras e empecilhos para expressarmos o nosso potencial criativo. E sem essa expressão genuína daquilo que nós somos em essência, nós não conseguimos alcançar sucesso e felicidade nessa realidade. Então, eu vou aprofundar esse tema com vocês, mas antes eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Su Floriani, eu sou terapeuta e inspiradora e criadora do método Conexão Superior. Um método que pode nos auxiliar a harmonizar todas as áreas da nossa vida por meio da compreensão que vem do conhecimento da astrologia, mostrando que é um caminho para o equilíbrio das polaridades, por meio do Ho'oponopono, que nos auxilia nos processos de purificação das nossas memórias negativas, das nossas crenças limitantes, dos nossos padrões obsoletos, e por meio do Reiki, que é um sistema de conexão com a energia do universo e que nos ampara, nos dá suporte no nosso processo de conexão, expansão da consciência e impulso para o nosso futuro. Tudo isso é possível, tudo isso está inserido nesse método que eu criei, que é muito simples, mas ele é muito profundo e eficiente, porque o plano é alcançarmos uma vida mais plena, mais realizada e mais integrada ao todo. Isso é possível, isso está ao nosso alcance e os nossos problemas dessa realidade têm solução, ok? Acreditem. Mas hoje eu vou aprofundar no tema da autossabotagem, porque a autossabotagem, basicamente, na minha opinião, é um estado de negação da vida. É um estado de negação das oportunidades que nós temos aqui agora. E nesse estado, nós escapamos dessa realidade. Nós não queremos muitas vezes aceitar aquilo que é nosso. Então, essa rejeição da vida cria esse comportamento autossabotador. E com ele, nós vamos gerando uma série de sentimentos de impotência, de frustração, porque a insegurança, sentimento de insegurança, os medos, a inferioridade, comparações, sentimentos de culpa, entre tantos outros, eles são todos decorrentes desse comportamento autossabotador, porque nós somos seres geradores de energia criativa. Nós somos filhos de Deus, ou filhos dessa força universal que criou tudo aquilo que nós vemos. E há um processo de criação perfeito e divino à nossa volta, nós observamos isso na natureza. Porque na nossa condição, porque na nossa condição humana isso não é mais natural. Por que isso cria tantas barreiras, tantos obstáculos, tantos desafios e tanto sofrimento? Isso é da condição humana, do aprendizado humano. Nós estamos vivendo aqui para compreendermos isso e superarmos isso. Isso é possível. Quando nós não conseguimos fazer essa superação, nós ficamos num lugar de sofrimento, de vitimismo, e ficamos mergulhados naquele drama existencial, naquele dilema existencial. Só que é possível fazermos essa superação, nós estamos aqui para isso, para evoluir, para aprimorarmos a nossa energia, para expandirmos o nosso potencial criativo, para nos conectarmos com essa força
criativo universal e fazermos parte de um processo maior de criação. Isso é incrível, isso precisa nos inspirar a superarmos esse comportamento autossabotador, que basicamente é um comportamento de negação da vida. Mas nós estamos vivos, então nós temos que ser gratos e felizes pela oportunidade da vida e não ficarmos apegados àqueles aspectos limitantes que não nos fazem compreender a nossa força, o nosso poder, a nossa capacidade. Então, muitas memórias que nós temos e que nós guardamos, muitas conscientes e inconscientes, contribuem para esse comportamento errado. É um comportamento errado. Só que esse comportamento errado, ele pode criar muitas atitudes que podem ser altamente prejudiciais para nós e para os outros. Então nós estamos vivos, mas estamos aqui procrastinando, né, a nossa atuação. Estamos desenvolvendo muitas vezes atitudes obsessivas compulsivas que podem fazer mal para nós e para os outros. Nós podemos estar criando codependências erradas, vícios, né? Utilizando substâncias ou desenvolvendo comportamentos que criam uma série de toxicidades para o nosso organismo. Nada disso contribui para a nossa evolução. Então a autossabotagem nos coloca num lugar de vitimismo, de negação da vida, de rejeição dessa oportunidade que atrapalha todo o processo evolutivo. Atrapalha, claro, o nosso processo evolutivo, se nós ficarmos desenvolvendo esse comportamento ou alimentando esse comportamento errado, mas também nós criaremos uma condição à nossa volta muito negativa. Ou seja, o impacto desse comportamento é altamente negativo no entorno, né, na vida, na sociedade, enfim, atrapalha muito a expansão dos potenciais, né, daquele lugar ou daquele grupo onde a pessoa está inserida. Então, há uma responsabilidade envolvida nesse comportamento. E por que que ele persiste, né? O que que dificulta essa superação? A falta de vontade de que essa superação ocorra, porque isso é um processo que vem de dentro, tá? Então, para que haja uma mudança, a pessoa tem que desenvolver a consciência dela para que ela compreenda por que ela está fazendo isso. Tá? Ela tem que querer essa mudança, ela tem que desejar essa mudança, porque ninguém pode ajudar quem não quer ajuda. Então, todas as tentativas de ajudar uma pessoa que está com esse comportamento podem ser altamente frustrantes, porque a pessoa não quer sair desse lugar de sofrimento, tá? Então, é necessário que haja essa vontade, que essa vontade parta da pessoa para que essa mudança ocorra. Quando ela decide buscar a consciência de si mesma, ela encontra a matéria-prima dela para que ela possa desenvolver confiança e com essa confiança ela expandir os potenciais dela para enxergar a nova direção ou o novo caminho que está se abrindo para ela. Esse caminho sempre está aberto, sempre, pessoal, porque se há um problema, há a solução. Está ali na mesma linha, né? Nós estamos de um lado e a solução está do outro lado, ó. Então nós teremos que fazer esse movimento, nós teremos que sair desse lugar de sabotagem, de procrastinação, de negação, de vitimismo e nos dirigirmos para o outro lado, onde está a solução, onde está a consciência, onde está a confiança, onde está o otimismo, onde está a fé, onde está a energia geradora da superação ou da transcendência. Tá? Isso é possível para todos. Claro, é necessário aceitar primeiramente esse comportamento autossabotador, que é um comportamento errado, e quando nós aceitamos, há um caminho para começarmos a fazer a purificação dessas memórias, sejam elas conscientes ou inconscientes, que geraram essa condição de limitação. Porque ficarmos justificando esse estado de autossabotagem não nos dará a condição de superação dele. É necessário atitude, tá? Atitude para fazermos essa superação.
quando nos comprometemos com isso, é possível purificarmos essas memórias negativas, sejam elas conscientes ou inconscientes, trabalharmos com a limpeza, a purificação, seja ela do nosso organismo, se nós estamos criando algum tipo de codependência, né, de algo físico que é tóxico, fazermos a purificação das memórias emocionais, que são as memórias que nós vivenciamos com pessoas que geraram um saldo negativo. Nós podemos trabalhar com a aceitação dessas experiências para algum aprendizado, acolhermos elas no nosso coração, com amor, para que nós possamos perdoar, né? Nos perdoar ou perdoar, enfim, essa vivência que ficou negativa, e por meio de uma condição mais profunda de amor e gratidão, mudarmos a nossa vibração e sairmos desse lugar de sofrimento. Então, a grande chave desse processo de superação é o desenvolvimento da fé, porque a fé é uma experiência que dá suporte para fazermos toda a transcendência do nosso sofrimento, independente de quando ocorreu, em que lugar ele está registrado na nossa memória, mas lá está. E é essa memória negativa que fica puxando esse comportamento errado. Existe solução, pessoal, e isso é importante que vocês compreendam, tá? Mas não tem como solucionar sem que haja uma atitude interna, a vontade de fazer essa superação, tá? O processo de equilíbrio ocorre quando nós compreendemos melhor como nós funcionamos. Então, na minha prática terapêutica, eu uso o conhecimento da astrologia como uma chave para a pessoa compreender o funcionamento dela. Literalmente é um mapa, né, da nossa mina, né, ou da nossa força interna e como ela está polarizada. Se nós temos um comportamento mais dinâmico, né, mais objetivo, ou um comportamento mais sensível, mais subjetivo, porque baseado nessa análise dá para compreender onde nós podemos estar retendo energia negativa, e a partir dessa compreensão gerarmos uma compreensão e um plano de ação para sairmos desse lugar de negatividade, desse lugar de sofrimento, desse lugar de vitimismo, tá? Então é possível equilibrar as polaridades, harmonizar a nossa energia, fazer esse nivelamento, tá? Porque todo excesso é prejudicial, todo excesso cria ou potencializa esses processos de autossabotagem, tá? E tem solução. Então é necessário desenvolver autoconsciência, amor próprio, harmonia e responsabilidade com a nossa vida para que o nosso potencial criativo se manifeste. Isso gera autoconfiança e isso nos faz sair desse lugar de paralisação, de autossabotagem, de vitimismo, de sofrimento, tá? Que bloqueia a nossa evolução. A nossa energia fica estagnada, a gente não consegue enxergar um futuro melhor, a gente só fica se realimentando de todas essas experiências negativas que nós vivemos, sentindo que nós não somos merecedores da felicidade. Mas isso não é verdade, ok, pessoal? Eu quero citar aqui para vocês 2 casos, tá? De uma pessoa que superou e de outra pessoa que não superou esse processo de autossabotagem. A primeira, uma personalidade feminina, tá? Com um grande potencial, que tinha toda uma competência para trabalhar na área de humanas, mas ela tinha dentro dela vários gatilhos de autossabotagem. Então ela entrava rapidamente num lugar de sofrimento e de reclamação. E ali ela ficava paralisada, reclamando de tudo, da vida, do trabalho, do relacionamento, e ela não conseguia enxergar a saída. Por mais que eu mostrasse, explicasse, desenhasse, demorou muito tempo para ela compreender onde ela estava presa e travada. Então, no caso dessa pessoa, a chave para a virada, né, da energia dela e da saída dela desse lugar foi o processo da gratidão. Porque ela já tinha tudo, mas ela reclamava, ela queria mais, ela queria aquilo que as pessoas não poderiam dar para ela.
porque aquilo que ela reclamava era o que ela tinha que fazer, e aquilo que ela não fazia, porque ela reclamava. Então, no momento que ela compreendeu isso e mudou essa polaridade da reclamação para a gratidão, e ela começou a agradecer pela vida, pelas oportunidades, pelo aprendizado, pelas mudanças, até pelas dificuldades que ela passou para poder superar, né, tudo aquilo que antes ela tinha ali como um grande obstáculo para a vida dela, porque ela fez várias superações, né, mas ela não conseguiu enxergar o valor dessas superações, o valor gerado por essas superações, e que essas superações foram todo o gatilho de motivação para ela chegar nesse lugar de compreensão. É muito maluco, né? Porque muitas vezes a gente faz grandes transições na vida e depois que a gente faz, a gente se arrepende porque acha que a gente errou fazendo aquilo. A gente tenta voltar para aquele lugar anterior de segurança, de estabilidade, mas que não nos fazia feliz. E ela passou por essa alternância, né, de estados emocionais, de consciência, de inconsciência, em vários momentos da vida dela. Até o momento que ela chegou e compreendeu, chegou nesse lugar de compreensão de que a questão que mais sabotava o plano de felicidade dela e de realização dela era a reclamação, né? Ou ela não entrar na polaridade da gratidão, na polaridade positiva, que faria ela alimentar, a essência dela com a fé. Então ela tinha que agradecer. E nessa frequência da gratidão, quando ela entrou nessa frequência, ela começou a perceber que a vida trazia respostas para ela, trazia soluções todo o tempo, mas ela não olhava para aquilo que acontecia como uma solução. Ela olhava para aquilo como algo que naturalmente estava acontecendo, mas não como uma resposta do universo para ela. E ela passou a mudar essa vibração, ela passou a vibrar na gratidão, na observação, no amor, na humildade de olhar para as pequenas coisas da vida com essa atitude de que está tudo certo, de que está tudo perfeito. Por que eu estou querendo algo que eu não tenho? Por que eu não agradeço por aquilo que eu tenho para daí gerar uma condição para que algo melhor aconteça? Bom, essa pessoa com esse gatilho de consciência, que, claro, demorou um tempo para ela compreender. Ela virou a chave, saiu desse comportamento autossabotador, se tornou uma pessoa mais autoconsciente, mais autoconfiante e partiu para o propósito da vida dela, para exercer aquilo que realmente ela veio exercer aqui, baseado nos dons e talentos dela, que estavam lá retidos, negados, por causa desse comportamento errado. Beleza? Ela teve uma superação muito interessante, como eu falei para vocês. Primeiro partiu da compreensão e depois de uma atitude que passou a ser envolvida pela gratidão, pela humildade, pelo reconhecimento de como as coisas são, e a partir disso tudo foi acontecendo, foi evoluindo e melhorando na vida dessa pessoa. Esse foi um caso. O outro caso de um cliente, tá, que veio também para um processo terapêutico por indicação. Essa pessoa, uma pessoa muito especial, muito capacitada e muito competente na área dele. Ele tinha uma grande competência para a área da comunicação, para a área do comércio, da comercialização, para a área comercial, para a área de vendas, né? Especificamente, não só para isso, para outras áreas que o conectariam com a comunicação também, mas essa pessoa tinha uma carga emocional muito pesada, acumulada. E essa observação foi feita no dia que ele veio pela análise do perfil astrológico dele. Era perceptível que havia ali uma carga muito negativa de vitimismo, de negação e de autossabotagem. Inclusive, essa pessoa já fazia uso, né, de algumas substâncias, de algumas dependências, enfim, isso dificultava muito também uma vibração mais harmônica, porque ele ia recorrentemente para esses lugares da dependência. Então já era um caso com mais profundidade, com mais negatividade, com mais resistência, e ele foi orientado assim e tomou consciência dessa dificuldade que ele tinha e do que ele precisava fazer para superar isso, tá? Era necessário um processo de purificação
maior de toda essa carga acumulada, não só uma purificação dessa carga emocional negativa, mas também da carga física negativa que ele vinha absorvendo. Ele compreendeu muito assim a raiz desse comportamento, mas dependia de uma disciplina muito rigorosa, de fé, de responsabilidade com a vida, para que ele fosse mudando, né, essa condição interna. Era um caso realmente mais difícil, mas houve uma compreensão, houve um envolvimento consciente, houve uma prática, uma disciplina que trouxe um resultado. Esse resultado foi incrível. Eu fiquei muito feliz de vê-lo fazendo essa superação, de enxergando o potencial criativo dele vindo à tona, a retomada da vida com consciência acontecendo. Só que infelizmente, como eu falei para vocês, é necessário a boa vontade para sustentar essa mudança com consciência, confiança e fé, até que realmente toda essa transição ocorra. Mas como ele tinha já muitos condicionamentos compulsivos, obsessivos, enfim, uma condição muito já cristalizada de vitimismo e de justificativas para não fazer o que ele tinha que fazer, ele acabou recaindo de novo nesses padrões negativos, errados, autossabotadores e de codependências, tá? Então, quando a pessoa ela não assume esse compromisso, essa responsabilidade com a mudança, com disciplina, com amor, com fé, fazendo o que precisa ser feito com regularidade, a tendência de ter recaídas é grande, tá? Então, assim, não há uma garantia do sucesso desse processo sem que haja um verdadeiro comprometimento da pessoa com esse sucesso, porque isso depende 100% da pessoa. Por mais que o suporte venha, o suporte seja verdadeiro, que haja amor envolvido, que haja acolhimento, é necessário que essa boa vontade se mantenha constante. É necessário uma constância para que essa mudança aconteça. Porque existem muitos gatilhos inconscientes, velados. Então, rapidamente nós entramos neles sem perceber. Eles vão chegando sorrateiramente quando vê a gente entrou de novo, tá? Então a gente fica ali, se a gente ficar procrastinando esse processo, deixando para amanhã, para fazer para depois, a gente vai continuar no mesmo lugar. Não haverá mudança sem que essa mudança parte dentro de nós. Ninguém consegue ajudar quem não se ajuda, tá? Essa é a nossa realidade. O ser humano depende dele, inicialmente, para esse movimento de mudança, para essa atitude, né? Por isso que a autoconsciência, a consciência de quem nós somos, ela é essencial para essa virada de chave, tá? Depois que nós assumimos esse compromisso com consciência, nós desenvolvemos confiança e a confiança se amplia com a fé, com o otimismo, com a sustentação do nosso objetivo. Se nós não transitamos dentro dessa jornada, passo a passo, fica difícil sustentar essa mudança, tá? Mas a fé, a gratidão, o otimismo precisam estar inseridos para a transcendência do comportamento autossabotador. Quando isso não ocorre, não é possível manter a harmonia, manter a estabilidade, porque nós vamos acabar recaindo nesse mesmo lugar, porque o nosso corpo já está condicionado pelos desejos, né? De autossabotagem, e a gente vai voltar para esse lugar muito rapidamente, porque o nosso corpo ele retém essas memórias sensoriais dos desejos, e nós vamos buscar novamente essas dependências para nos sentirmos melhores diante daquilo que está frustrado dentro de nós, diante daquilo que não foi superado dentro de nós, tá? Então é necessário desenvolvermos autoconsciência, desenvolvermos amor próprio, harmonia e muita responsabilidade, muito comprometimento com a nossa jornada evolutiva, porque ninguém pode nos salvar se nós não tomamos essa decisão de nos salvarmos de nós mesmos, tá? Das nossas memórias, de todos aqueles aspectos negativos que nós ainda não compreendemos, não superamos, mas é possível compreendermos e superarmos, sim, todos esses aspectos negativos que nós estamos aí
trazendo de forma consciente ou inconsciente, todos eles são possíveis de superação. Ok, pessoal? Muito bem. Então, o que cria uma grande resistência a fazer isso, né, seria a falta de fé ou a falta de conexão com a nossa força espiritual, porque é essa força que nos dá suporte para fazermos as superações. Essa força nos cobre de otimismo, de bênçãos, de motivação para avançarmos no processo de mudança, né, até alcançarmos o nosso propósito de vida. Quando nós apegamos a crenças limitantes, que são crenças muitas vezes sabotadoras, ficamos paralisados no mesmo lugar. E também, muitas vezes, uma forte identificação com padrões ancestrais, padrões errados, né, que nós herdamos muitas vezes dos nossos pais. Muitas vezes o nosso pai ou a nossa mãe já tinha um comportamento autossabotador, nós crescemos convivendo com eles, com esse comportamento e fomos influenciados por eles. Então, acabamos repetindo esse comportamento depois de adultos, sem compreender que isso foi absorvido por essa influência, né, por essa proximidade emocional negativa, e nós acabamos replicando esse comportamento errado. Então, essa identificação, essa forte identificação, também cria uma resistência, né, a fazermos a superação. A forma errada, né, quando nós pensamos assim, não vai dar certo, né, já existe dentro de nós muitas vezes uma tendência à negação, quando já vibramos num comportamento autossabotador. Mas o que mais atrapalha essa mudança é a rejeição das oportunidades. Quando nós rejeitamos as oportunidades de ajuda, elas sempre estão chegando e nós estamos negando ou rejeitando as oportunidades. Muitas vezes nós temos um orgulho, sabe, uma arrogância, assim, que nós não temos dificuldades ou que nós não precisamos de ajuda, tá? Então isso também dificulta muito esse auxílio chegar, reclamarmos da vida, né? Ficarmos num lugar de reclamação, ou seja, né? Sempre que há uma reclamação, há uma necessidade, há uma carência de algo. Mas nós ficamos naquele lugar, paralisados, fazendo a reclamação e não tomando uma atitude. E muitas vezes nós criamos assim uma condição de resiliência dentro do vitimismo, né? Um conformismo com o vitimismo. Às vezes há um certo prazer em ser vítima, tá? Porque daí isso cria uma condição de justificativa para não fazermos o que temos que fazer. Tá? E também a questão dos prazeres que são desenvolvidos pelos vícios, né? Ou pelas codependências, né? E quando nós somos chamados à consciência de superarmos isso, muitas vezes aquele pensamento, tá, mas eu vou ter que deixar de fazer isso então, que não é legal, que as pessoas veem como uma ação não legal, eu vou ter que abrir mão disso, e a pessoa não quer abrir mão disso, dessa dependência ou desse vício, porque aquilo ali é o que sustenta ela. Ela não consegue imaginar que algo pode ser melhor do que aquilo, então ela permanece nesse lugar. Então isso seria a forma errada, a forma de não conseguirmos fazer essa transição. E a forma correta de fazermos a superação desse comportamento autossabotador, primeiro seria buscar ou aceitar ajuda, independente de qual for, algo nos move na direção disso quando essa boa vontade existe. Um compromisso, um genuíno compromisso com essa mudança, né? A responsabilidade, a disciplina para fazermos o caminho até alcançarmos o resultado. O fortalecimento da fé é essencial, porque é essa força que nos sustenta a fazermos toda a superação dos nossos desafios aqui, dos nossos dilemas existenciais. A humildade, né, para aceitarmos esse novo aprendizado e para enxergarmos onde estávamos errando, porque nós não somos perfeitos, mas aí é necessário humildade para identificarmos isso, analisarmos isso e daí conseguirmos fazer essa mudança. E por último, e o mais importante, a gratidão pela vida, porque a vida é a nossa oportunidade evolutiva de vivenciarmos uma experiência de aprimoramento, de usarmos o nosso potencial criativo, e quando nós nos tornamos gratos pela vida, nós encontramos também uma clareza maior e conseguimos enxergar melhor o caminho para a solução. Muito bem, e o que eu posso dizer para vocês, para inspirá-los, né, como uma dica, se você sente que você tem esses gatilhos de comportamento autossabotador,
Bom, primeiramente é fortalecer a fé, né? Da forma como você concebe a fé. Você tem que acreditar que existe uma força superior que te inspira aqui constantemente a ser melhor e viver melhor a sua vida. Então, essa experiência de fé é uma experiência muito profunda, muito subjetiva, mas que depende de um mergulho interior. Só que nesse mergulho interior que você se conecta com a tua essência e que você compreende quem é você. Então, essa reconexão com a fé, de uma forma verdadeira e genuína, é o fator mais motivador para a mudança desse comportamento errado, desse comportamento de negação da vida, de escapismo da vida. É essencial a experiência da fé na nossa vida. Ela é a primeira e a última experiência, né? A fé nos traz para essa realidade, a fé nos tira dessa realidade em harmonia. Tá? Nós chegamos aqui em harmonia. Durante a nossa vida nós desarmonizamos, mas nós podemos encontrar esse lugar de harmonia por meio da fé. Então é necessário vivenciar isso, essa prática, independente da religião ou da crença de cada um. A fé é uma experiência interna, ela acontece no mergulho interno, na comunicação com o divino, da forma como vocês o concebem, nessa oração, nessa entrega, nessa intenção genuína de que você quer conectar com a tua essência criativa, com aquilo que há de melhor em você. Esse diálogo precisa ocorrer diariamente. E você tem que silenciar, você tem que acalmar a sua mente para você sentir no teu coração a resposta do universo, né? A resposta de Deus para você, para que você possa fazer essas transições conscientes, essa superação, sair desses lugares que sabotam o teu plano de sucesso e de felicidade, tá? Então a fé é realmente o que faz toda a diferença. E também conectar com pessoas, né? Que sejam pessoas otimistas, que sejam pessoas inspiradoras, que sejam pessoas que tenham alcançado essa condição de harmonia, que tenham uma autoridade na vida, naquilo que elas fazem, pessoas que estão vivendo com um propósito, pessoas que quando você olha, você sente uma verdade naquelas pessoas. Você não se compara com essas pessoas, tá? Mas você se inspira nessas pessoas. É muito diferente, tá? Você tem que sentir essa empatia, essa receptividade, essa reciprocidade com alguém. Se você sentir isso por alguém ou com alguém, busque nessa pessoa um suporte para você compreender melhor a si mesmo e buscar essa superação, mesmo que seja para ter um diálogo, para buscar um caminho. Se essa pessoa não puder te dar um caminho, mas ela pode te inspirar a encontrar um caminho, ela pode compartilhar com você a experiência dela e fazer você enxergar que é possível fazer essa superação, tá? Então, não vamos ficar aí mergulhados nesse processo de autossabotagem, de negação da vida, de escapismo, porque a vida é uma experiência incrível e ela merece ser vivida na sua plenitude. E quando nós estamos conectados com a nossa essência, nós conseguimos superar e alcançar essa condição, tá? Outra dica, todos nós temos uma energia individualizada divina, eu chamo ela de eu superior, tá? Essa é a nossa força essencial e motivacional. Ela nos acompanha por toda a vida. Ela está sempre presente para nos auxiliar, para nos inspirar nas nossas necessidades ou nos nossos desafios. Mas ela também está conosco para celebrar conosco as nossas conquistas. É importante conectar com essa força que nos habita. Novamente, o contato com essa essência é por meio da fé. É por meio de um diálogo amoroso, onde eu coloco para ela as minhas intenções, as minhas necessidades, de onde eu confio que ela vai me mostrar a solução, que ela vai me dar o caminho, que ela vai me mostrar ou me inspirar, me dar um sinal que vai acender uma luzinha e fará eu mudar algo necessário, mudar de direção, tá? Então, a conexão com o eu superior é essencial para que essas mudanças ocorram. O nosso eu superior é o nosso mensageiro espiritual, o mensageiro de Deus, a energia de Deus que nos habita. Não importa o nome, anjo da guarda, guia espiritual, eu superior,
é tudo a mesma coisa. É a nossa vibração de luz e amor em perfeita harmonia. Em todos nós habita uma força perfeita que nos auxilia a corrigirmos as nossas imperfeições. Quando nós compreendemos isso e nos conectamos a essa força que nos habita, o caminho para a solução vai se manifestando gradualmente, tá? Não é mágica que se conecta e a resposta vem, mas é um processo gradual que vai se desenvolvendo, é uma relação de amor, de amizade, de cumplicidade dentro de nós que acontece, e chega um momento, nós compreendemos tudo, chega um momento que as respostas aparecem, as soluções aparecem e nós conseguimos aplicá-las na nossa vida, e isso se transforma num milagre. Então, nós somos geradores de milagres, nós somos geradores de milagres. E essa força que nos habita nos auxilia e nos inspira a alcançarmos esses milagres de transformação na nossa vida, ok, pessoal? Então, fica aqui essa mensagem para vocês, para reflexão de vocês nesse domingo altamente inspirador. Domingo é dia do sol, é dia da consciência solar, da consciência criativa, que nos move aqui, que nos faz confiar no nosso potencial de criação, que é contínuo, inesgotável, mas que depende dessa conexão com a luz, com o amor do universo. Domingo é dia de lembrar disso, ok? Então pensem sobre isso, se inspirem para essa nova semana de trabalho conectados com essa força, desenvolvam a fé de vocês, do jeito que vocês a concebem, mas sintam que no mergulho com essa experiência, as coisas mudam gradualmente e o melhor acontece. Beleza, pessoal? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Se curtiram esse vídeo, deixem um like. Se ainda não se inscreveram no meu canal, aproveitem e se inscrevam, ativem o sininho de notificação. E se acharem interessante, compartilhem esse vídeo com alguém que possa se beneficiar desse conteúdo e se tornar melhor aí, compreender que tem como superar esse comportamento autossabotador. Para tudo tem solução. Inspire, não pire, conecte-se, hein? Na conexão está a solução. Valeu, pessoal. Obrigada pela atenção. Beijo para vocês. Ótimo domingo, ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.